Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje a gente vai estar desenvolvendo aqui o código para que a gente consiga salvar os dados da nossa API, os dados que a nossa API recebe, em um arquivo local. Isso pode ter diversos usos e em alguns casos vai ser útil, em alguns casos não. Então eu quero estar apresentando aqui para vocês que é possível fazer isso, porque em algum momento, em algum tipo de projeto que você esteja trabalhando ou desenvolvendo, isso pode ser útil. Então aqui eu tenho os códigos da aula passada, né, do query e dos parâmetros de rota. Eu vou apagar, porque nesse projeto a gente não vai estar usando os parâmetros de rota nem query. Vou copiar aqui e colar essa última rota que a gente tem registrado. E vou registrar aqui numa rota diferente, né, barra usuários, para que a gente consiga demonstrar direitinho aqui como que funciona. Então, a gente vai ter que criar um arquivo local, né? Um arquivo, aqui no caso eu vou usar o JSON, um arquivo .json, então eu vou vir aqui criar um novo arquivo, dados.json. Então, nesse arquivo aqui vai estar armazenado todos os objetos, a gente vai estar criando objetos, né? E cada objeto vai conter os dados de um usuário, por exemplo. E esse conjunto de objetos, eles têm que ser armazenados dentro de uma lista, para que a gente consiga estar manipulando, né, tá lendo esses dados e tá adicionando dados a essa lista, adicionando objetos a essa lista. Então eu vou criar aqui, né, uma lista vazia no nosso arquivo de dados, né, dados.json, vou salvar e aqui na nossa API, nas nossas rotas, eu vou estar enviando um nome, e-mail e saldo, por exemplo, do usuário. Então aqui conste, eu vou estar extraindo nome, e-mail e saldo desse usuário, né, do objeto rec.body. Eu vou estar mandando pelo corpo, né, esse rec.body é o corpo da solicitação. A solicitação a gente pode estar enviando dados pelo query, usando query, usando os parâmetros de rota, que são os parâmetros que a gente define no URL, né, no link que a gente vai estar acessando. E isso é útil para a gente dizer para a nossa API o que ela vai fazer com os dados que a gente está enviando. E esses dados a gente envia no corpo da solicitação, que é aqui no rec.body, que pode ser fotos, dados de uso, relatórios, qualquer tipo de dado que você queira enviar, você vai estar usando o rec.body. Está enviando no corpo da solicitação. Então aqui eu estou extraindo o nome, e-mail e saldo. E aqui a gente pode fazer, né, processar esses dados da forma que a gente queira. E no final a gente vai ter que armazenar esses dados em um objeto, para que a gente tenha, né, os dados desse usuário contidos em um objeto. Então aqui eu vou criar um objeto, né, um objeto dados, pode ser dados processados, vai receber aqui um objeto que tem a keyword, né, o elemento nome, vai ser igual ao nome desse usuário, e-mail vai ser igual ao e-mail, e o saldo vai ser igual ao saldo. E como a gente está criando aqui esses pares de valores têm o mesmo nome, o nome e o nome da variável, o nome do elemento e o nome da variável que está contido nesse objeto é o mesmo nome, a gente pode condensar isso aqui só para a variável que ele já vai ser montado da forma que a gente definiu anteriormente. E uma vez que a gente tem esses dados processados, a gente tem que adicionar esses dados à lista que a gente criou aqui, que está aqui no arquivo dados.json. Então, primeiramente, a gente precisa ler os dados que estão nesse arquivo. Então, aqui no início do código, eu vou estar definindo aqui, eu vou importar, né? A gente tem que importar a biblioteca FS, que é File System. Recebe aqui require file fs, né, que é a biblioteca file system, que ela permite a gente manipular arquivos, diretórios, um grande número de funções que essa biblioteca nos permite realizar. Então, tendo essa biblioteca fs importada, a gente pode vir aqui e importar os dados locais, vai receber
um fs ponto. Aqui a gente vai ter que ler os arquivos. Então eu vou usar um read file sync. Eu quero uma função síncrona e não assíncrona. A função assíncrona é só o read file, e o que acontece basicamente com a função assíncrona é que o JavaScript vai começar a executar essas linhas de código. Como a leitura pode demorar um pouco, então ele vai simplesmente dizer, essa linha de código vai simplesmente dizer para o Node: olha, lê os arquivos que está aqui nesse arquivo dados.json, lê esses dados, e enquanto você vai lendo aí, eu vou executar o resto da aplicação. E quando terminar a leitura, a gente vai definir, né, como segundo parâmetro, como vocês podem ver aqui, o segundo parâmetro é uma função, né, uma callback, que vai ser executada depois que a leitura for feita. Então, como a gente precisa de ler esses dados antes de processar, de fazer qualquer processo aqui na API, eu tenho que usar o método síncrono, que ele vai simplesmente esperar os dados serem lidos, e assim que os dados terminarem de ser lidos, o Node vai continuar executando o código. E aqui, com o método síncrono, a gente só vai definir o destino, né, o path, o destino aqui, onde que está localizado esse arquivo que é para ser lido. E como esse arquivo dados.json está no mesmo diretório que o index.js, eu vou simplesmente passar o nome, né, dados.json, o nome do arquivo. Se ele tivesse outra pasta, eu teria que colocar o nome da pasta barra dados.json e simplesmente definir, né, o destino, aonde que está localizado esse arquivo que eu quero que seja lido. E uma vez que a gente leu, a gente está lendo um objeto JSON, uma lista, né, um arquivo JSON. E esse arquivo JSON, ele é diferente de um objeto JavaScript. Ele tem suas diferenças, e a gente tem que converter o arquivo JSON, os dados que estão no formato JSON, para objeto, né, o objeto JavaScript. E para isso a gente usa a funçãozinha JSON.parse, que ele vai transformar os dados JSON em objeto JavaScript, para que a gente consiga manipular esses dados da forma que a gente queira. Então aqui, nesse momento, se eu executar o código, eu vou estar aqui transformando, lendo, né, essa lista vazia, e transformando ela em lista JavaScript, que vai estar tudo armazenado aqui nessa variável, dados locais. E como é uma lista vazia, né, a gente já tem a lista, e se eu quero adicionar a essa lista esses dados processados aqui, o nome, o e-mail e o saldo do usuário, eu vou simplesmente usar o método push, dados processados, .push, né, para adicionar esses dados. E aqui como argumento eu vou passar, que na verdade não é dados processados, é dados, qual foi o nome da variável? Dados locais, .push. Ele vai estar adicionando aos dados locais os dados processados. Que a gente acabou de definir aqui em cima. Então, nesse momento, essa variável dados locais, agora ela não vai ser só essa lista vazia, vai ser uma lista com esse objeto, contendo o nome, e-mail e o saldo. E feito isso, agora a gente tem que converter novamente os dados, que é esses dados, né, a lista, esses dados locais, né, a lista, que era uma lista vazia, e agora já vai conter esse objeto com nome, e-mail e saldo. Isso é uma lista, né, uma lista de objetos JavaScript. Então eu tenho que converter de novo para JSON para que eu consiga armazenar nesse arquivo. E para converter eu vou armazenar em uma variável, né? Então aqui vai ser uma variável dados convertidos. Ele vai receber o JSON.stringify, que é uma funçãozinha que ela vai transformar os nossos dados, né, nesse caso os dados locais, e ela recebe mais dois argumentos, que é uma função, caso a gente queira transformar esses dados locais, a gente queira aplicar alguma função, eu passo como segundo argumento, como esse argumento replacer, é uma função que transforma os resultados. E o terceiro argumento é o espaço, que é basicamente a indentação. Então, que é a indentação para que esse arquivo que a gente está salvando, ele fique formatado.
e não fique armazenado como uma única linha só de dados. E, então, se eu não passar nenhum argumento aqui, ele vai transformar esse objeto local em uma linha só de dados, né? Não vai estar formatadinho, bonitinho, igual tá esses códigos que a gente está escrevendo aqui. Então, a gente não quer aplicar nenhuma função, eu vou passar um null, né? Um objeto, uma função nula, e o terceiro argumento eu vou passar dois, que é o espaço que eu quero, né? A indentação, para ficar bonitinho aqui no arquivo, formatadinho aqui no arquivo dados.json. E tendo esses dados convertidos, né? Os dados já estão convertidos em JSON, eu tenho agora que usar a biblioteca fs para escrever esse arquivo, para escrever nesse arquivo, né? Escrever nossos dados lá. E aqui também a gente tem o método síncrono e assíncrono. E por ser a última linha de código, aqui tanto faz se é um método síncrono ou assíncrono. O que vai mudar é a forma que a gente vai escrever a função, porque no método síncrono eu vou definir somente os dados que eu quero que sejam onde está o arquivo, né, que é no caso é o arquivo dados.json. E no segundo argumento aqui, eu vou passar os dados que eu quero que sejam escritos, né, que é os dados convertidos. Ele vai, quando for executada essa linha, ele vai ler o arquivo, pegar o arquivo dados.json e vai escrever esses dados convertidos nele. Depois que for escrito, né, ele vai responder a nossa API normalmente, com o método síncrono. E se fosse a função assíncrona, ele aguardaria, né? A gente tem que passar a função callback, basicamente o que a gente quer que acontece depois que esses dados forem escritos. E a gente quer que ele responda para a nossa API. Então eu colocaria aqui dentro a resposta, né, da nossa API. Mas aqui tanto faz, eu vou deixar aqui do jeito que está, numa função assíncrona, mas como por ser a última linha que vai ser executada, né, de código, tanto faz. Então aqui a gente pode vir no Postman para testar essa API. Aqui eu salvei, lembre-se sempre de salvar o arquivo. Se eu abrir aqui o servidor, nodemon index, ele vai executar o nosso servidor. E aqui no Postman a gente vai navegar a gente vai mandar essa solicitação para o localhost 2.3000/usuários. Aqui é um método post, então deixa eu alterar aqui para post. Eu não vou enviar nenhum arquivo aqui, um parâmetro, né? Eu vou mandar no corpo, que é o body. E aqui nesse corpo, ele pode estar aqui como none, você coloca aqui em raw, para que você consiga escrever, né, os dados aqui, né, em forma você pode escrever em forma de texto, JavaScript, JSON, HTML ou XML. Mas antes, né, de você enviar essa solicitação, você tem que definir aqui no cabeçalho da solicitação que a gente está enviando, que tipo de dado que a gente vai estar enviando. Se é um dado JavaScript, se é um XML, um JSON. Então aqui você vai escrever aqui content type, né, o tipo de conteúdo que a gente vai estar enviando é um application/JSON, que é um arquivo, uma aplicação, né, JSON, que a gente vai estar enviando aqui no body, no corpo da nossa solicitação. Então aqui eu vou mandar, né, um objeto. Então aqui a solicitação está pronta e quando a gente enviar, ele vai extrair esses dados e vai escrever no nosso arquivo local. Mas se eu enviar agora essa solicitação, ele vai resultar em um erro. E por que vai acontecer esse erro? Porque a gente está enviando aqui no Postman um objeto JSON, um application, né? A gente definiu aqui no cabeçalho que o conteúdo que a gente vai enviar é um conteúdo em JSON. E a gente está recebendo esse conteúdo e extraindo o nome e-mail saldo como se fosse um objeto JavaScript. E não é. Então a gente tem que transformar todos esses dados que vêm da solicitação, a gente tem que transformar eles em JSON. E ao invés da gente transformar toda vez que a gente for processar os dados da solicitação, a gente pode escrever em cada função, né, para converter esses dados em JSON para objeto. A gente define aqui no início da nossa aplicação com o app.use para ele usar um express. A gente define aqui express.json, que basicamente todos os dados que virem, né, que a gente receber, esses dados serão convertidos de JSON para objeto JavaScript.
e que serão processados, né, e serão tratados como se fosse um objeto JavaScript. Então aqui se eu salvar, né, o servidor vai reiniciar, e se eu volto aqui no Postman e envio, aqui a gente funcionou, né, o código 200, tudo ok, e se a gente olha aqui no nosso objeto, nos nossos bancos de dados local, está aqui o nome, e-mail e saldo. E se a gente mandar várias solicitações, mandar mais duas, a gente pode ver que esses dados estão chegando, né, estão sendo recebidos pela API e estão sendo armazenados, né, escritos aqui nesse arquivo e armazenados aqui localmente. Então, basicamente é isso, né, esse processo de receber os dados e transformar do arquivo JSON para objeto, adicionar, né, tratar esses dados da forma que a gente quer e adicionar novamente nesse objeto, transformar novamente para JSON e salvar. É basicamente isso, é pouco código, é bem simples. E aqui também você pode estar implementando um método síncrono e assíncrono, dependendo da sua aplicação e da forma que você pretende usar isso aqui. E na próxima aula a gente vai estar trabalhando a gente vai estar criando os routers, né? Que é tipo, serão um exemplo de eles vão redirecionar, vai ser tipo um roteador que vai redirecionar, né, essas solicitações que a gente está recebendo para outros arquivos, para que a gente consiga separar melhor esses dados que a gente está processando, essas rotas que a gente está processando, e que fique mais organizada a nossa API. Então na próxima aula eu vou estar explicando isso aí direitinho, e é isso. Te vejo na próxima.